Aproveitando que eu já estou falando do Nickel Boys, vou comentar sobre Duna 2, que é um. Esse é um filme já antigo, vamos dizer assim, em relação à safra dos filmes que só estão saindo meio que em cima do Oscar, pelo menos aqui no Brasil. Duna 2 é a continuação do Duna 1, do Denis Villeneuve, com trilha sonora magistral do Hans Zimmer, muito bem feito isso, essa dobradinha. É surpreendentemente um grande sucesso, porque não me parece o primeiro Duna e também boa parte do segundo. Ele tem um certo ritmo que não é muito o que o pessoal esperaria desses grandes filmes de aventura, ação, ficção científica, etc e tal. Então fico feliz que filmes assim ganhem grande público, grande audiência. O primeiro filme, eu realmente gosto do filme. Para mim, a parte, a construção das imagens, né, do deserto, são filmes, a forma desses filmes do Duna, pelo menos esses dois primeiros, é a do deserto. Então, com tudo aquilo que o deserto tem de, por exemplo, poucas cores, né? Então, ou você tem aquela luz demasiada que deixa tudo meio amarelado, né? Meio bege, ou o contrastando com o escuro, né? Das pedras, das construções. Não há muita cor em Duna, justamente porque a forma é muito mais desértica, também nesse sentido. Também os silêncios, o filme tem relativamente poucos diálogos, eles são preenchidos também por uma trilha sonora desértica, que remete sempre a uma perfeita combinação entre imagem e som nesse sentido. E claro que isso tem de colocar também o ritmo do deserto. E o ritmo do deserto, mesmo que você nunca tenha estado no deserto, é fácil de você imaginar como parece tudo mais lento, porque você pode caminhar e a paisagem não muda, né? Parece que não dá nem para você saber o quanto você já andou ou não andou, quanto tempo passou ou não se passou. Então todas as características que envolvem, né, uma experiência de deserto, eu acho que são muito bem feitas, muito bem trabalhadas em Duna. Particularmente no Duna 1. Duna 1 eu acho um filme muito mais bem resolvido do que o Duna 2, que é o que está concorrendo ao Oscar de melhor filme. Não que eles tenham perdido a mão exatamente, eu acho que a razão de ser, de haver uma irregularidade maior em Duna 2 é porque eles tentaram colocar mais história num tempo, que já é longo do filme, em que não cabia tanta história. E aí eles perdem um pouco desse ritmo desértico. A primeira metade, ou até mesmo boa parte do segundo filme, ele aprofunda essa dimensão desértica, né? O personagem principal que vai descobrir que ele é uma espécie de messias, ele só pode chegar nisso justamente com um aprofundamento cada vez maior dentro do universo do deserto. Quase tudo que é daquele universo da Duna, ele meio que desaparece em boa parte do filme, porque a gente fica somente no deserto, e é a melhor parte do filme disparado. Né? Quando então ele emerge como Messias, esse deserto vai então se confrontar com o que seria cidades, vamos dizer assim, né? Ou as civilizações, vamos colocar dessa maneira, o filme meio que perde a mão, não no sentido da forma, mas para tentar encaixar muita história num tempo que não corresponde. Então, o tempo que você é apresentado ao personagem principal, a outros coadjuvantes, é um tempo bastante, não digo lento, mas razoável para você ir conhecendo aos poucos. Só que os vilões do Duna 2, quando eles aparecem na parte final, muita coisa é contada em muito pouco tempo, então aquilo fica parecendo que eles estão apressando aquela parte da história para poder ir adiante. Me ficou a nítida impressão quando terminou o filme, a nítida impressão é que o filme deveria ser dois, deveria ter a segunda parte até a emergência do Messias de fato, e o terceiro filme deveria ser então a batalha que levou ele a vencer o Imperador. Porque acontece tudo muito rapidamente. Se você pensar que foi um filme de quase 3 horas, mas um filme que já tinha quase 2 horas. Para tudo acontecer ali, é muito curto o espaço de tempo. Os personagens vilões acabam sendo muito pouco trabalhados, né? E o novo vilão que aparece ali fica muito caricato, fica muito clichê, retira a força, inclusive do bom vilão que foi construído no primeiro, né? Que é o sujeito que tem aquela cauda gigantesca, é magistral a interpretação, esqueci o nome do ator, inclusive. Então o filme perde um pouco, ele cai meio que no clichêzão desse tipo de filme no final, o que perde para mim muito da graça e muito da força de Duna 2 para poder concorrer a um Oscar, por exemplo, né? Óbvio, já outros filmes desse tipo já concorreram ao Oscar, até acho que você tem uma razão de ser para Duna 2 ser indicado, de certa maneira, assim, mas não acho que seja um filme para vencer, justamente porque o final
ele cai no mais o mesmo. Mas o que não significa dizer que não vale a pena você assistir tanto um quanto dois e esperar pelo terceiro. Parece que o terceiro vai ser a finalização, vai ser uma trilogia, porque eles trabalham muito bem essa coisa da forma do deserto, do silêncio, do isolamento, da solidão, da falta de vida, vamos dizer assim, portanto, falta de cores, falta de acontecimentos, coisas muito interessantes, o que também leva a dimensão religiosa também a aparecer de uma maneira bastante interessante, como sendo algo que nasce de dentro da Terra. É bem legal esse universo do Duna por conta disso. Eu não li ainda os livros para poder fazer qualquer tipo de comparação com os filmes. E também confesso que o Duna lá da década de 80, que acho que foi até o David Lynch que fez, eu lembro de gostar, mas nada que tenha me atraído. Aliás, eu não sou muito atraído para essa dimensão ficção científica, nem Star Wars, nem Star Trek, essas coisas nunca me pegaram. Assim. Gosto de assistir, me divertir, mas não a ponto de me aprofundar tanto assim nesses universos, nunca me pegaram. Esse do Duna me fez, pela primeira vez, ter um interesse maior por conhecer a obra. Então, no meu caso, eu considero isso um ponto muito positivo para os filmes. Mas não acho que seja para vencer o Oscar e parece que está mais ali para compor, né, a turma que precisa. Tem que ter 10 filmes ali. O fato de Duna estar aí entre eles me parece até um sinal, um diagnóstico de que a gente não teve lá uma safra tão relevante assim nesse ano, como tivemos no ano passado. No ano passado teve muito filme bom. Nesse ano não teve tantos assim, né? Justamente por isso, filmes como Duna 2, que até são bons, mas não para tanto, acabam sendo levantados para um patamar maior do que de fato ele está. Essas minhas considerações sobre Duna, se gostou já sabe, curte, compartilha, ajuda, enfim, tudo. Até a próxima.